Hoje estamos na UNB para saber a opinião de outros profissionais da saúde a respeito da medicina. A medicina é vista como a profissão mais prestigiada do país, sendo uma das profissões mais desejadas pelas pessoas. No entanto, essa é uma das profissões que são mais acometidas pelo burnout, sendo 2 a cada 3 médicos com esse problema. Além disso, o Conselho Federal de Medicina conseguiu, por meio de reivindicações, regulamentar o ato médico no Brasil. Essa legislação estabelece uma série de diretrizes e responsabilidades exclusivas ao médico. No entanto, o ato médico gera controvérsias, principalmente entre outros profissionais da saúde que defendem mais autonomia em suas áreas sem a necessidade de uma supervisão médica. Nesse vídeo, você vai conferir a opinião de profissionais da saúde não médicos a respeito desse tema tão polêmico. Estamos aqui com a Lília. Estamos aqui com a Fernanda. Estamos aqui com a Flora. Qual é a sua área de atuação? Eu fiz psicologia e agora estou fazendo medicina. Atualmente eu sou professora de anatomia, mas eu sou graduada em enfermagem. Eu trabalhei bastante tempo como enfermeira. Eu sou estudante de enfermagem aqui da UNB. Lília, sendo uma profissional da área da psicologia, qual diferença você vê entre o mundo da psicologia e o mundo da medicina? O mundo da psicologia, você é procurado muitas vezes pelo paciente em busca de muita conversa, tentando entender o paciente, entender a vida dele, o dia a dia dele, sendo que muitas vezes o psicólogo ou o próprio paciente procura a área médica. No caso de uma depressão, para ser medicado, de algo que ele necessita de química, não tem isso, infelizmente. Por enquanto, o profissional que não é médico não pode prescrever medicação. Então, existe essa correlação. O paciente da psicologia, muitas vezes, procurar a medicina. Qual a principal diferença que você observa na representação social do médico e das outras áreas de saúde? Eu acredito que, eles são... tem mais responsabilidades do que nós enfermeiros, mas a gente às vezes se vê muito desvalorizado nessa área, porque o que a gente fala às vezes não é levado em consideração, porque eles levam mais em consideração a resposta deles do que a nossa. E olha que a gente está ali literalmente todo o tempo com eles, ouvindo. A gente sabe às vezes também muitas doenças, essas coisas, mas a gente não é levado a sério. Sim. A formação, todos são graduados, só que geralmente a visão do médico é mais elitizada, é um profissional, entre aspas, mais competente. Infelizmente existe essa visão, né? Os demais que não são médicos são vistos de uma forma complementar, vamos dizer, uma visão não tão, não posso dizer capaz, mas assim, o médico que dita todas as regras, vamos dizer. E a gente sente um pouco isso na psicologia, na fisioterapia, na área de saúde que não seria o médico. Bom, eu acho que a diferença ela é muito, muito grande, né? E acho que todos os profissionais, eles trabalham juntos no cuidado do paciente. Todos os profissionais são importantes para o cuidado do paciente. E acho que essa valorização financeira do médico ela é importante, mas a dos outros profissionais deveria ser maior também, porque na verdade está refletindo o que a gente conversou, né? O que eu falei da questão anterior. Então você tem ali o médico como realmente o centro, né? A pessoa que é responsável pelo cuidado ao paciente e os outros profissionais como mero assistentes. Deveria ter uma valorização profissional, né, de toda a sociedade, uma valorização maior dos outros profissionais, e isso se refletiria também numa valorização financeira. Então, não. A gente também tem muito trabalho igual os médicos, a gente faz também muitas coisas igual médicos, mas a gente também não recebe por esse trabalho, né? Então acho muito injusto. Ok, que a gente não faz cirurgias, essas coisas, mas também tem outras partes que, assim, não recebemos, né? É muito cansativo também, é exaustivo procurar receber o mesmo que vocês, fazendo algumas coisas parecidas até, que agora enfermeiros podem fazer suturas, indicar remédios, mas não tem essa valorização salarial. Bom, o que eu pude ver, inclusive quando eu trabalhava, né, eu trabalhei muito tempo como enfermeira no hospital, é que o médico ele é considerado como o ator principal nos cuidados, à saúde dos pacientes. E os outros profissionais, eles são vistos como auxiliares. Isso, assim, principalmente eu acho o pessoal da enfermagem. Então, eu passei por algumas situações, inclusive, de
dos pacientes mesmo relatando isso, né? Muitas vezes você afirma alguma coisa, mas a pessoa prefere perguntar para o médico, né? Então, não acredita muito no que você está falando, então prefere perguntar, ouvir muitas vezes a mesma coisa do médico, porque o médico ele é visto dessa forma, né? O médico sabe tudo, então o que o médico falou é o que está certo. A área da medicina geralmente sempre, né? É uma área onde se paga muito melhor do que os demais profissionais. O que acontece? A carga horária de um plantão é a mesma. São 12 horas e o profissional médico está lá, o profissional psicólogo, os demais estão acompanhando o próprio médico, mas a diferença é gritante entre os dois salários. Ao meu ver, não é justo. Professora, qual a sua opinião sobre o ato médico? Em primeiro lugar, acho importante que cada profissional tenha determinado o que é o seu papel, o que ele pode fazer, porque isso vem da formação específica desse profissional. Mas com relação ao ato médico em si, eu acho muitas coisas muito genéricas, muito abrangentes e genéricas. Então, por exemplo, quando você fala que só o médico pode realizar procedimentos invasivos, se você for verificar o que é procedimento invasivo, é aquele que adentra algum órgão. Então, por exemplo, você fazer uma sondagem vesical de demora é um procedimento invasivo, então seria exclusivamente do médico. Fazer um acesso venoso, por exemplo, você está entrando no sistema vascular, você introduzir uma sonda nasogástrica, isso outros profissionais sempre realizaram, né, e continuam realizando, e não tem pessoal, não tem, nem se fosse falar não exclusivamente do médico, isso não é viável. Né? Na maior parte dos serviços, o médico nem fica lá o tempo todo. Então, isso é uma coisa são cuidados feitos muitas vezes de rotina, né? Como, por exemplo, acessos venosos, né? Acesso venoso periférico, que não teria como o médico fazer isso. Então, assim, eu acho que acabou, além de ser muito genérico, se distanciou um pouquinho da realidade, né? Do que continua acontecendo. Mesmo aí estando 10 anos do ato médico, muitas coisas que ficaram muito genéricas lá, se você continua acontecendo da forma como aconteceu antes, ou seja, outros profissionais acabam realizando. Então, assim, eu acho que tem que ter mesmo a especificação do que é, até inclusive privativo de cada profissional, mas isso deveria ser melhor especificado, né? Porque senão acaba ficando meramente um documento ali que na prática não acontece. Pois é, o ato médico liga o médico ao único profissional que é capaz de resolver a doença do paciente. E isso a gente já sabe por experiência, existe múltiplos funcionais onde cada um depende da especialidade do outro, entendeu? O médico sozinho muitas vezes não tem a capacidade nem a competência para finalizar um tratamento. Então a gente não pode se fixar no ato médico. Eu creio que tem que ser multidisciplinar. E o que você acha que mudou da sua visão de psicóloga para estudante de medicina? Sim, agora vamos defender nosso lado, né? Como estudante de psicologia, como já tem bastante tempo, me lembro que foi um curso muito longo também, com muitos detalhes, tinha que estudar muito, tinha muita leitura. Só que, como estudante de medicina, a nossa carga horária é bem maior. O que cobram da gente é muito maior, né? Muito mais e muito mais detalhado. Claro, o profissional médico, venhamos e convenhamos, é um profissional elitizado, onde tem muitas áreas para atuar, muito conhecimento para poder lidar com vidas, né? Com vida e o limite da morte. Então a gente tem que estar com uma carga bem acentuada, com muito conhecimento, com muita prática, é o que diferencia, sabe? A nossa psicologia são 4 anos e em compensação a medicina são 6, onde tem uma dedicação total numa residência, num internato, e aí tá a diferença. O profissional sai bem polido mesmo, sai de uma forma com um cabedal de conhecimento muito grande, onde a gente aplica, né, na prática, com o paciente, e aí está a diferença. Professora,
Qual cooperação você busca encontrar entre o médico e os outros demais profissionais da saúde? Eu acho que tem que ter um diálogo, uma troca de experiências, considerando que cada profissional tem um papel, né, ali no cuidado com os pacientes. Então, eu acho que um diálogo e uma troca de experiências. Eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei no SARA, no Hospital SARA, há muito tempo, e a gente passava visita, e essa visita, né, era a mesma discussão do caso do paciente, onde cada um falava não só da sua especificidade, mas principalmente da sua área específica, e todo mundo contribuía e discutia e traçava o plano de cuidado ao paciente em conjunto mesmo. Então, acho que é esse tipo de cooperação que deveria existir entre os profissionais de saúde para ter um cuidado amplo mesmo, integral ao paciente. Então, falando inclusive nessa questão, né, do papel, né, dos outros profissionais, a forma como os outros profissionais são vistos perante a sociedade, eu vou falar especificamente, né, do enfermeiro, né, que é a minha profissão. Quando eu trabalhava no hospital, eu vou até citar um nome que eu acho que não tem problema nenhum, no Hospital SARA, até alguns anos, primeira coisa, todos os profissionais lá de nível superior usam jaleco, cada um de uma cor, cada jaleco de uma cor, para distinguir os profissionais, e a sua roupa, né, pessoal. Só o pessoal da enfermagem é que usa uniforme. Aí eu não vou nem entrar na questão se o uniforme é bom ou não, né? Mas a questão de só os profissionais da enfermagem utilizar uniforme. E outra coisa é que até alguns anos o uniforme feminino era vestido, exclusivamente vestido. Há alguns anos que se colocou também a opção, né, das mulheres poderem usar calça e camisa. Mas isso pensando na questão do próprio trabalho da enfermagem, que muitas vezes é um trabalho que muitas vezes manual mesmo, né, de cuidados, fica desconfortável, né? Você ter que usar o vestido, e exclusivamente o vestido, não tinha outra opção. Vamos ver no hospital. Se você está de jaleco, você pode ser visto como um médico. Agora você, com pijaminha, assim, o pessoal sabe que você é enfermeiro, não é levado a sério. Então, vem muito da população, mas às vezes também vem muito quando a gente sai da própria faculdade e não há uma grande interação. Você não vê médicos e enfermeiros, às vezes, muitas vezes juntos. Agora mesmo eu tenho uma colega de medicina e a gente pode rolar um papo, uma conversa, uma troca de ideias que futuramente pode mudar. Tanto nossa interação como enfermeiro, médico, como a gente está agora como estudantes. E dentro do próprio hospital existe uma diferença uma discriminação, nem a diferença. O profissional médico, ele tem direito a um elevador específico, ele tem uma sala de repouso diferenciada, ele tem um refeitório, um local de alimentação melhor do que os demais profissionais que estão ali no mesmo contexto, atendendo às vezes os mesmos pacientes e está em contato com o médico o tempo todo, e chega uma hora onde o profissional da saúde, que não é médico, tem que se sujeitar a algumas restrições onde o médico tem o poder total. E aí, qual é a sua opinião sobre esse tema? Deixe nos comentários.